Durante décadas, a Antártida foi apresentada ao mundo como um vasto deserto de gelo, dedicado exclusivamente à ciência climática, à pesquisa atmosférica e à preservação ambiental. Oficialmente, nenhum país pode reivindicar sua posse, e todas as atividades deveriam obedecer aos princípios do Tratado da Antártida, que proíbe militarização e exploração econômica aberta. No entanto, por trás desse discurso público, cresceu silenciosamente uma narrativa paralela, a de que grandes potências, em especial a Rússia e a China, teriam descoberto algo no continente gelado capaz de alterar não apenas o equilíbrio geopolítico global, mas também a própria compreensão da história humana, da tecnologia e da origem da vida na Terra. Essa narrativa não surge do nada, ela se alimenta de imagens de satélite estranhamente censuradas, de relatos de cientistas que desapareceram da mídia, de documentos vazados sem autoria confirmada e, sobretudo, do comportamento incomum dessas duas potências no Polo Sul. Ambas ampliaram suas bases científicas, investiram pesadamente em tecnologias de perfuração profunda e passaram a demonstrar um interesse incomum por regiões que, teoricamente, não oferecem nenhum benefício climático ou biológico imediato. A pergunta inevitável passou a ser: o que existe sob quilômetros de gelo que justifique tamanha atenção e tanto sigilo? O primeiro grande eixo dessa especulação gira em torno da possível descoberta de estruturas artificiais soterradas. Análises independentes de dados de radar de penetração no gelo indicariam a presença de formas geométricas regulares, ângulos retos e padrões simétricos em profundidades incompatíveis com qualquer atividade humana moderna. Essas formações não se assemelham a cadeias montanhosas naturais, nem a falhas geológicas conhecidas. Pelo contrário, lembram complexos arquitetônicos, plataformas escalonadas e até redes interligadas de túneis. Para os defensores dessa hipótese, tais estruturas seriam remanescentes de uma civilização extremamente antiga, possivelmente anterior ao último grande evento glacial que teria remodelado o planeta. Segundo essa visão, a Antártida não teria sido sempre um continente congelado. Há milhões de anos, e para alguns, até mesmo em um passado muito mais recente do que a ciência tradicional admite, ela teria sido uma região temperada, rica em vida, rios e vegetação. Uma civilização avançada poderia ter florescido ali antes de um cataclismo global, como uma mudança abrupta no eixo da Terra ou um evento cósmico de grandes proporções. Quando o gelo avançou, essa civilização teria sido enterrada, preservada como uma cápsula do tempo sob um manto branco. A descoberta dessas ruínas explicaria o interesse russo e chinês em áreas extremamente específicas, longe das rotas científicas convencionais. O segundo eixo do mistério aprofunda ainda mais as implicações dessas possíveis ruínas: a presença de tecnologia desconhecida. Relatos especulativos afirmam que, durante perfurações profundas, equipes teriam detectado campos eletromagnéticos intensos e padrões de energia que não correspondem a fenômenos naturais conhecidos. Esses campos não seriam estáticos, apresentariam pulsos regulares, como se algum tipo de sistema ainda estivesse ativo, mesmo após milhares ou milhões de anos. Isso levanta uma questão perturbadora. Quem construiu essas estruturas não apenas dominava a arquitetura avançada, mas também fontes de energia que a humanidade moderna ainda não compreende plenamente. Dentro dessa narrativa surge a ideia de que essas tecnologias seriam baseadas em princípios naturais sofisticados, talvez explorando ressonâncias da própria Terra, campos magnéticos planetários, ou formas de energia que hoje são apenas teóricas. A possibilidade de engenharia reversa dessas descobertas explicaria por que Rússia e China manteriam absoluto silêncio público, enquanto aceleram discretamente seus programas científicos e tecnológicos. Quem dominar esse conhecimento não apenas obteria uma fonte de energia revolucionária, mas também uma vantagem estratégica impossível de ser igualada por meios militares tradicionais. O terceiro eixo, talvez o mais sensível e menos discutido abertamente, envolve descobertas biológicas feitas no gelo profundo. Amostras retiradas de camadas extremamente antigas teriam revelado organismos que não se encaixam na árvore evolutiva conhecida, DNA com sequências inéditas, estruturas celulares não catalogadas e sinais de manipulação genética muito anterior à tecnologia moderna levantariam a hipótese de que a Antártida guarda não apenas o passado climático do planeta, mas também registros de formas de vida desconhecidas. Alguns teóricos vão além e sugerem que esses achados poderiam indicar intervenções externas na evolução da vida terrestre, algo que abalaria profundamente conceitos científicos, religiosos e filosóficos. Essa possibilidade toca em um ponto delicado: a origem da humanidade. Se formas de vida inteligentes ou tecnologias avançadas existiram antes da civilização conhecida, isso significaria que a história humana não é linear, mas cíclica. Civilizações surgiriam,
alcançariam níveis elevados de conhecimento e seriam destruídas por cataclismos, deixando apenas fragmentos enterrados no tempo. Rússia e China, cientes do impacto psicológico e social dessa revelação, optariam pelo silêncio enquanto tentam compreender e controlar as implicações dessas descobertas. A geopolítica entra em cena de forma inevitável. O interesse dessas duas potências não seria meramente científico, mas estratégico. Controlar o acesso às regiões mais sensíveis da Antártida significaria controlar informações capazes de redefinir o poder global. Enquanto outras nações mantêm presença mais simbólica ou restrita, russos e chineses investem em logística pesada, quebra-gelos nucleares e infraestrutura capaz de operar em condições extremas por longos períodos. Oficialmente, tudo isso é justificado como pesquisa climática e cooperação internacional. Há também uma dimensão espiritual e simbólica, frequentemente ignorada nos debates oficiais. Diversas tradições antigas falam de uma terra branca, um polo sagrado ou um centro primordial da humanidade. Alguns textos esotéricos descrevem um lugar no extremo sul, onde o conhecimento dos deuses teria sido preservado. Para os que adotam essa leitura, a Antártida não é apenas um local físico, mas um arquivo espiritual do planeta. A redescoberta desse conhecimento poderia explicar por que certas elites globais preferem manter o assunto longe do público. Nem todas as verdades são fáceis de assimilar. Outro elemento que alimenta essas especulações é o padrão de sigilo. Pesquisas científicas comuns costumam gerar publicações, debates e dados abertos. Cientistas que participaram dessas missões raramente falam publicamente. E quando falam, suas declarações são vagas e cuidadosamente medidas. Isso cria um contraste evidente com a transparência esperada de projetos internacionais, reforçando a sensação de que algo está sendo ocultado. Para os céticos, tudo isso não passa de teorias conspiratórias alimentadas por desinformação e imaginação coletiva. Eles argumentam que formações naturais podem parecer artificiais sob certas leituras de radar, que anomalias eletromagnéticas são comuns em regiões polares, e que DNA antigo frequentemente apresenta características inesperadas, sem implicar inteligência ou intervenção externa. Ainda assim, mesmo entre cientistas tradicionais, há o reconhecimento de que a Antártida é uma das regiões menos exploradas e compreendidas do planeta, e que descobertas surpreendentes ainda podem surgir. O que torna a narrativa envolvendo Rússia e China particularmente intrigante é a convergência de interesses. Países com histórias, culturas e sistemas políticos distintos raramente compartilham prioridades estratégicas tão específicas sem um motivo muito forte. O fato de ambos investirem de forma paralela e silenciosa no mesmo território sugere que as descobertas feitas ali possuem valor extraordinário, seja ele tecnológico, histórico ou simbólico. No fim, a Antártida permanece como um enorme ponto de interrogação. Um continente que, apesar de parecer vazio e inóspito, pode guardar respostas para algumas das perguntas mais profundas da humanidade. Quem somos? De onde viemos? E até onde já chegamos? Antes de cair no esquecimento. Se Rússia e China realmente descobriram algo sob o gelo, o mundo talvez só venha a saber quando, ou, se, essas revelações puderem ser controladas, interpretadas e utilizadas sem causar um colapso de paradigmas globais. Até lá, o silêncio continuará sendo a pista mais reveladora. Em um mundo onde quase tudo é documentado, compartilhado e debatido em tempo real, aquilo que permanece oculto costuma ser exatamente o que mais importa.